Prezado aluno do presencial, prezado aluno do EAD, meu nome é Joelbert Nunes, nós vamos trabalhar aqui no curso do professor Andrezan com duas aulas, tá? Duas aulas, na verdade, uma delas de processo penal e a segunda delas de direito penal. Por isso que eu botei aqui, ó, na verdade, hoje nós temos uma aula de processo penal, voltada para a prova da OAB, em termos de revisão, e vamos ter depois, e vamos gravar, uma segunda aula, porém será de direito penal. A aula 1 vai tratar sobre um tema relevantíssimo no processo penal, que é a parte de procedimentos. Ou seja, nós vamos aqui fazer uma revisão de todo o processo criminal, de todo o processo penal. Qual a sua processualística? Quais as suas fases? Como ele funciona? E se você, colega do EAD, colega do presencial, prestar bem atenção e seguir exatamente os passos da nossa aula, você vai verificar aqui praticamente todos os institutos de processo penal. Nós vamos, na verdade, organizar o estudo do aluno para a prova da OAB. E já avisando uma segunda fase para aqueles que vão fazer no âmbito da segunda fase a prova prática em processo penal, ok? A nossa aula 2 e última, aí será uma aula de direito penal, direito material, sobre crimes em espécie. Aí nós vamos fazer uma revisão sobre a parte especial do Código Penal e as leis especiais, ou seja, saber tipificar. São aquelas questões da prova da OAB em que eles lhe dão determinada situação fática, uma situação hipotética, e perguntam qual é o crime que a pessoa comete. Aí você tem que saber tipificar, conhecer os tipos penais, diferenciar um crime de apropriação indébita de um crime de estelionato, ou como que é na prova da ordem, diferenciar o que é calúnia, difamação, injúria, né? E assim por diante, ok? Muito bem, dito isso, antes de adentrar na matéria, é obrigação do professor, assim eu penso, pelo menos indicar uma obra para cada parte da matéria. Se tu fores pegar e estudar o processo penal, a parte de procedimentos, que é a forma como a qual se desenvolve o processo, eu te indico o livro de Processo Penal do autor Renato Brasileiro. Excelente obra, tem todo o processo ali na obra dele, tá? O livro de processo penal, né, o curso de processo penal do professor Renato Brasileiro, tá? Membro do Ministério Público Militar. Muito bem. A parte de crimes em espécie, parte de direito penal agora, eu te indico o Manual de Direito Penal do Guilherme de Souza Nucci. Manual de Direito Penal, e ele tem ali a parte geral e a parte especial no seu manual. Guilherme Nucci, membro do Poder Judiciário, tá? Em São Paulo, ok? Duas obras aí para tu poderes te guiar no estudo. Dito isso, vamos hoje para o processo penal. Antes de mais nada, quando fores revisar o processo penal para a primeira fase da prova da OAB, conheça a legislação. O problema é que você tem que saber lidar com o Código de Processo Penal, conhecê-lo. O que nós vamos fazer aqui? Organizar esse estudo. Por meio de que assunto? Procedimentos. Então, eu vou botar aqui, ó, e vou iniciar assim com os colegas, ó. Procedimentos. Esta é a nossa matéria. Um conceito.
não vai ser cobrado na prova da OAB conceito de procedimentos, mas só para eu introduzir a matéria com os colegas. Colega do EAD, colega presencial, o que é procedimento? Olha bem, é a forma pela qual desenvolve-se o processo. Desde o momento que a pessoa comete um crime, até lá o momento que ela vai receber a sentença final, isto chama-se sistema de persecução penal. Por que sistema de persecução penal? Porque desde o momento que o indivíduo comete um crime, o Estado começa a perseguir o sujeito, investigando-o, processando-o e condenando-o e obrigando-o a cumprir a pena. Isto chama-se, então, sistema de persecução penal. E lá na justiça criminal, a forma pela qual o processo desenvolve-se denomina-se procedimento, que pode aparecer na prova da OAB como sinônimo de rito. Procedimento e rito são expressões sinônimas. Muito bem. Então, conceituamos procedimento. É a forma pela qual o processo desenvolve-se. É sinônimo de rito. Muito bem. Olha bem agora. Dois fundamentos da matéria. Joebert, já que tu vais revisar o processo penal como um todo, aonde está na legislação processual penal a parte de procedimentos? Aí que é o problema. Ela está espalhada pelo CPP e leis fora do CPP, leis processuais penais especiais. Mas para nós começarmos a matéria, nós vamos começar no artigo 394. Nós vamos começar no artigo, ó, vou botar aqui para dar espaço. 394 do CBP. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, onde eu gostaria que vocês abrissem, tá? Colega do ED, colega presencial, se tu pegares o 394, lá começa assim, ó, dos processos em espécie. Fala assim, ó, o procedimento será comum ou especial. Olha o parágrafo primeiro. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, quando tiver por objeto um crime cuja sanção máxima, cuja pena máxima em abstrato no tipo penal for igual ou superior a 4 anos de prisão. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima, cuja pena máxima de prisão no tipo penal seja inferior a 4 anos de prisão. Sumaríssimo nas infrações penais de menor potencial ofensivo. E depois vem ali o parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º e o 394A, que diz: os processos que apuram a prática do crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Muito bem. Então, na verdade, coloca aí, ó, no teu material. Nós temos no Brasil duas grandes espécies de procedimentos. Tá? Quando a pessoa comete um crime, ela vai responder um processo na justiça. A forma pela qual o processo anda denomina-se procedimento. O processo dela, lá na vara criminal, pode seguir um procedimento comum ou um procedimento especial. Como assim, Joebert? Comum é a regra geral. O que é procedimento especial? O CPP e leis fora do CPP prevêem para alguns crimes um rito especial, um processo diferente, chamado rito especial. É só para aquele crime. Muito bem. O comum, presta atenção agora, o comum, olhando esse parágrafo, ele é subdividido em 3. Tem o chamado comum ordinário, comum sumário e comum sumaríssimo. Tá? Muito bem. Então, se o colega do EAD olhar e o colega presencial olhar, quando a pessoa comete um crime, ela vai responder o processo. O processo dela pode seguir na justiça, na verdade, 4 ritos.
ou vai seguir o rito comum ordinário, que é a regra geral, ou aquele processo na vara vai seguir um rito comum sumário, ou vai seguir um rito comum sumaríssimo, ou um rito especial, como por exemplo o júri popular. Muito bem. Joebert, vamos lá. Quando o processo seguir o rito comum ordinário, como é que funciona o rito comum ordinário? Artigo 395 a 405 do CPP. Como é que funciona o rito comum sumário? Ele é praticamente igual ao ordinário, mas o processo ele é mais rápido. Como é que funciona? Artigo 531 a 538 do CPP. Joebert, e aqueles crimes que seguem o rito comum sumaríssimo? O que é o sumaríssimo? É o GCRIM, Juizado Especial Criminal. Tá, e como é que funciona no GCRIM o processo? Para as infrações de menor potencial ofensivo, aí você estuda o artigo 60 e seguintes da Lei 9.099 de 95. E o rito especial, Joebert? Colegas, vou repetir. O CPP prevê para alguns crimes um rito especial para o processo, bem como as leis fora do CPP. Em regra, funciona assim, ó. Os mais importantes. Quer ver, ó? No âmbito do CPP, se eu pegar os crimes dolosos contra a vida, ó, 121 a 128 do Código Penal, os crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio doloso, induzimento ao suicídio, infanticídio e aborto. Para estes crimes, o CPP prevê um rito especial. Como é que funciona o processo aqui? Artigo 406 a 497 do CPP. É o rito do júri popular. Então, olha bem, olha bem. Os crimes dolosos contra a vida possuem rito especial. Tá, mas como é que funciona o processo lá na vara do júri? 406 a 497 do CPP. Quais outros? Os crimes funcionais. Aqueles crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Por exemplo, corrupção passiva, concussão, peculato, peculato mediante erro de outrem. Quando o MP denunciar o réu lá na vara criminal por um crime funcional, o CPP prevê para esse processo um rito especial. Como é que funciona o processo lá? Artigo 513 a 518 do CPP. E aqui eu já quero te lembrar quanto este rito especial para a prova da OAB, quanto este rito especial, lembra aqui a súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça para a prova da ordem. Que mais, Joebert? Os crimes contra a honra. Se tu for estudar os crimes contra a honra do Código Penal, calúnia, difamação e injúria, o CPP prevê para esses crimes um rito especial, diferente para o processo. Artigo 519 ao 523 do CPP. Né? Qual mais, Joebert? Os crimes contra a propriedade imaterial. Os crimes contra a propriedade imaterial. Aonde estão os crimes contra a propriedade imaterial? Artigo 184 do Código Penal a 186, como a violação de direito autoral. O CPP prevê para esses crimes aqui, na justiça, um rito especial. Como funciona o processo lá? Artigo 524 a 530-I. a 530-I. Do CPP. Ficou claro?
no âmbito do CBP isso, tá? Existe também no âmbito do CBP o procedimento especial para autos extraviados, que tu podes ler do 541 a 548 do CBP. Ele fala como tem que ser, tá? A restauração de um processo criminal quando for extraviado. Agora vamos para leis especiais. Aí eu tenho, ó, a lei de drogas. Ó, a lei de drogas. A lei de drogas prevê, para os processos criminais referentes a crimes de drogas, um rito especial. Quando o MP denunciar o réu numa vara criminal por tráfico de drogas, como é que funciona o processo dessa vara criminal? Ele tem um rito especial, diferente. Como é que funciona? Tu tem que ler aqui o 48 ao 58 dessa lei. A lei de drogas prevê um rito especial para o processo quando versar sobre crime da lei de drogas. É um rito especial. Qual outro? A Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela prevê um procedimento especial para o processo quando versar sobre um crime que envolva violência doméstica contra a mulher. Tá? Qual outro, Joebert? A Lei 4898 de 65. É a lei que trata do crime de abuso de autoridade. A lei do crime de abuso de autoridade, ela traz no artigo 3º e 4º as condutas que configuram um crime de abuso de autoridade por parte de uma autoridade, um juiz, um promotor, um delegado, né? Tá? E ela traz do artigo 7º em diante, ó, artigo 7º seguintes, um rito especial para o processo quando ele versar processo criminal sobre o crime de abuso de autoridade. Ainda, tá? Nós temos a lei 11.101 de 2005. Tá? 11.101 de 2005. Ora, se você pegar a lei 11.101 de 2005, tá? Ela fala sobre os crimes falimentares, muito mais difícil de ser cobrado numa prova da OAB, muito mais difícil de ser cobrado numa prova da OAB. Mas, na verdade, tá? Sobre o que trata essa lei? Ela traz os crimes falimentares e ela traz ali um procedimento especial para o processo quando o processo versar sobre um crime falimentar. Por isso que também tem um rito especial, tá? Claro, bem, como eu falei, bem mais difícil ser cobrado em prova, mas só para a gente ter uma noção, tá? Lei 11.101 de 2005. E mais, a Lei 8.038 de 90. Joebert, o que é a Lei 8.038 de 90? Também é mais difícil que a prova da B. É a lei que rege como funciona o processo criminal nos tribunais para aquelas pessoas que possuem foro privilegiado. Então, por exemplo, olha bem aqui, ó, um deputado federal, no exercício do mandato, comete um crime. Ele é processado e julgado aonde? No STF, ele tem um foro privilegiado. Como é que funciona o processo criminal lá, o procedimento? Lei 8.038, mais o regimento interno do Supremo. E a pessoa que tem foro privilegiado perante o STJ, Lei 8.038, mais o regimento interno do STJ. E assim por diante, ok? Essa é a estrutura, tá? Da parte de procedimentos. Ficou claro? Ficou claro? Agora, presta atenção. A pergunta que você deve fazer é a seguinte, ó. Item 3. A pergunta que você deve fazer é a seguinte, ó.
como eu identifico o rito? Eu já te apresentei aqui em forma de revisão, colega do EAD, colega presencial, que quando a pessoa comete um crime, ela responde o processo. E esse processo pode seguir o rito comum ordinário, o comum sumário, o comum sumaríssimo ou um rito especial. Mas como identificar, né? E como identificar? Funciona assim, ó. Esta regra que eu vou dar, ela está sujeita a exceções. Mas a regra geral é essa. Para eu identificar o rito a ser seguido, eu tenho que dar 4 passos. 4 passos. Para tu saberes no processo penal o rito a ser seguido para o processo, tu tens que saber o crime que a pessoa cometeu. Tem que saber tipificar. Sabendo o crime, eu sei o rito, o procedimento. Então funciona assim, ó. Se a pessoa cometer qualquer infração penal de menor potencial ofensivo, Joebert, o que são infrações penais de menor potencial ofensivo? Artigo 61 da Lei 90, 99 e 95. São todas as contravenções penais e todo e qualquer crime da legislação penal em que a pena máxima do tipo penal não ultrapassa 2 anos. Acumulado não com multa. Se a pessoa cometer uma infração de menor potencial ofensivo, o processo criminal ocorre no GCRIM e o rito é o sumaríssimo. Exemplo, Joebert. Artigo 129 do Código Penal. Se tu pegar o 129 do Código Penal, colega do ED, colega presencial, trata do crime de lesão corporal leve. A pena é 3 meses a 1 ano. Se o indivíduo comete crime de lesão corporal leve, a Polícia Civil faz o procedimento, o termo circunstanciado, encaminha para a Justiça e lá não vai para uma vara criminal. Vai para o GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Como funciona o processo criminal lá? Lei 90, 99 de 95. Muito bem. Segundo passo. Não, Joebert. Eu localizei, eu tipifiquei o crime que a pessoa cometeu. Eu fui olhar a pena máxima em abstrato no tipo penal de prisão e ela é além de 2 anos. Ela supera 2 anos. Então não vai para o GCRIM. Aí tem que ver se o crime tem rito, então, especial. Se tiver, vai para o rito especial. Qual? Um desse aqui. Exemplo. Homicídio doloso. Se tu pegares o crime de homicídio doloso, do 121 do Código Penal, a pena é de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Faz o meu raciocínio. Vai para o GCRIM? Não. Dá o segundo passo. Homicídio é um crime que tenha rito especial? Sim. Então, homicídio segue rito especial. E como funciona o processo criminal lá na vara do júri? 406-497. Não, Joebert. Eu localizei o crime que a pessoa cometeu. A pena máxima é superior a 2 anos, então não vai para o GCRIM. Eu fui dar o segundo passo. Esse crime, ele não é um crime para o qual o CBP ou uma lei fora do CBP preveja um rito especial. Dá o terceiro passo. Pelo 394, parágrafo 1º. Se a pena máxima for inferior a 4, vai ter que ser maior que 2, né? Senão vai para o GEC. Inferior a 4, aí o rito é o sumário. Corre numa vara comum, mas o processo segue o rito sumário. Exemplo. Sequestro e cárcere privado. 148 do Código Penal. Se tu abrires o crime de sequestro e cárcere privado, a pena é de 1 a 3 anos. 1 a 3. Segue o meu raciocínio. 1 a 3, segue o meu raciocínio. Vai para o GCRIM? Não. O crime do artigo 148 tem rito especial? Não, não é o crime para o qual o CBP prevê de rito especial. Então, o terceiro passo. A pena máxima é inferior a 4? Sim, são 3 anos. Então, eu formei uma frase.
O crime de sequestro e casa privada segue rito sumário. Não, Joelbert, eu localizei o crime que a pessoa cometeu, a pena máxima é superior a 2 anos, ele não tem rito especial e a pena máxima é de 4 anos em diante. 4, 5, 6, 7, 8, bom. Sobre o quê? O rito comum ordinário. Exemplo. Quer ver? Furto qualificado. Se pegarmos o furto qualificado, a pena é 2 a 8 anos. Vai para o GCRIM? Não. O furto é um crime para o qual o CPP preveja rito especial? Não. A pena máxima é inferior a 4? Não. São 8 anos, superior a 4. O rito é o comum ordinário. Está aí. Em regra, sujeito a exceções. É isso aí. Então, vocês viram como é que identifica? Viu como é que identifica? Então, o que a gente fez até agora? Te conceituei o que é procedimento. Te falei onde iniciar o estudo da matéria. Te falei as espécies de procedimentos, como o ordinário, como o sumário, como o sumaríssimo, rito especial. E te falei como identificar o procedimento a ser seguido. Dentre essas exceções, eu quero te lembrar o artigo 41 para a prova da OAB. 41 da Lei Maria da Penha. Por que, Joelbert? Vou te lembrar. O artigo 41 da Lei Maria da Penha diz assim, ó, aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Por que uma exceção é essa regrinha? Quer ver então? Vou dar um exemplo aqui, para tu entenderes. Ó, exemplo, o crime de ameaça. O crime de ameaça. Qual é a pena para o crime de ameaça? Se olhares a pena do 147 do Código Penal, 1 a 6 meses. 1 a 6 meses de prisão. O marido está separando a esposa e ameaça a esposa de morte. Ficou claro? Esta mulher vai ter uma DP, Delegacia da Mulher, e registra um BO. Primeira coisa que eu te pergunto, o marido comete crime? Sim. Ameaça, né? Segunda pergunta, isso é a Caixa de Maria da Penha? Sim, é um crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher. A polícia vai fazer o procedimento policial e vai mandar para a justiça. Lá na justiça, esse processo criminal contra o marido vai seguir qual rito? Ó, se tu fosse pela minha regrinha, como a pena máxima não ultrapassa 2 anos, vai para o GCRIM. O rito é o sumaríssimo. Mas neste caso não. Porque a Lei Maria da Penha diz que quando for crime contra a mulher que envolva violência doméstica familiar, ainda que a pena máxima do crime não ultrapasse 2 anos, o autor não faz jus a nada da 9.099. Então, nesse caso, o rito dele é especial. Vai para uma vara criminal, a vara da violência doméstica familiar contra a mulher, e o rito é especial, e não o GCRIM. Tá? E não o GCRIM. Ficou claro para vocês? E não o GCRIM. Tá? Até aí tá tranquilo? Tá tranquilo? Muito bem. Tá? Então, tranquilo até aí. Tá? Mais adiante. Vamos para a parte 4, então. Tá? Só que antes para a parte 4, só para tu lembrares, antes para a parte 4, eu acabei de dizer para vocês, então, e te dei o fundamento de cada um dos ritos. Ficou claro? Só nunca tu pode esquecer do artigo 394
parágrafo 5º do CBP 394, parágrafo 5º do CBP, que diz o seguinte: aplicam-se aos ritos comum, sumário, comum, sumarício e ao rito especial as regras do rito comum ordinário. Então, quando for estudar o rito comum de modo subsidiário, o rito comum sumário, o sumarício ou o rito especial e ficar uma lacuna ali, tu preenches com a regra do rito comum ordinário, que é o rito principal. Ficou claro? Então, vamos para a parte 4 da nossa aula. Vamos para a parte 4 da nossa aula. O que nós vamos fazer agora? Vamos revisar o processo criminal segundo o rito comum ordinário, que é a regra geral. Que elas perguntam OAB que te falam sobre como funciona o processo.